Olá a todos, tudo bom? Estamos aqui estreando a nova vinheta de Money Report, Money Talks, e nós hoje temos como tema o Big Data, a ferramenta digital que está transformando tudo, está mudando o jeito de fazer negócios e, principalmente, trazendo novas perspectivas, novas formas de abordar o cliente, novas formas de entender o mercado e saber exatamente prever como é que esse comportamento vai gerar vendas ou qual será a melhor forma de se vender um produto ou um serviço. Nós hoje temos aqui dois grandes especialistas para falar sobre o assunto. Eu estou falando dos dois country managers, ou os dois heads do SaaS Brasil, Luiz Riscado, André Novo, e nós vamos aqui ter uma conversa sobre como é que é essa ferramenta, ou melhor, como é que essa ferramenta ela tem se transformado nos últimos tempos, que, afinal de contas, com a pandemia, vivemos o fenômeno da aceleração digital, mas agora nós estamos passando já para uma segunda etapa, na qual nós temos que nos aperfeiçoar em relação a esse novo consumidor, às novas características que essa segunda etapa da pandemia nos traz, e principalmente novas exigências que surgem por parte de quem hoje precisa aumentar as suas vendas e precisa entender melhor ainda o consumidor. Então, eu queria, antes de mais nada, que o Luiz e o André explicassem para a gente como é que é essa coisa de country manager, de duas pessoas mandando, e como é que vocês dividem essa operação entre si, porque muita gente não está familiar com esse conceito, embora ele seja muito comum nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil são poucas as empresas que têm duas pessoas dividindo o comando de um negócio. Então, eu acho que seria interessante começar explicando como é que é feita essa divisão. Qual dos dois aí se arrisca? Eu ia dizer, Luiz, que é justamente isso. Bom dia para todo mundo. A gente já começa nesse ponto, quando tem uma entrevista dessa, de definir quem é o primeiro a falar, né? Então, eu vou deixar o Luiz falar primeiro, e aí depois eu entro e complemento. Tá bom, tá bom. Bem, bom dia, excelente termos recebido esse convite, nós agradecemos antecipadamente a Money Report, a Luiz e todo o time. Bom dia, André. E sobre essa maneira como nós estamos gerenciando o SaaS Brasil, a primeira coisa que deve ser dita é que o Brasil é muito grande. Então, a nossa operação no Brasil é uma operação significativa para o SaaS global, e uma coisa, André, que a gente pode falar é que realmente não está... O fato de estarmos com os dois respondendo pelo SaaS Brasil, isso tem deixado ou tem trazido realmente desafios, complexidades que são inerentes a um país, a um território. E essa estrutura foi adotada, o Aloysio tem razão, aqui no Brasil não é muito comum, mas o SaaS é uma empresa global e em outras geografias nós temos essa figura do país dividido em várias gerências, respondendo a uma liderança regional. E é isso que a gente adotou aqui no Brasil. Nós dois, o André e eu, nós respondemos a um vice-presidente responsável pela Latinoamérica e por parte dos Estados Unidos, e temos atribuições para territórios aqui dentro do Brasil diferentes, e compartilhamos uma série de atribuições de responsabilidades que tem a ver com a gestão da Operação Brasil como um todo. E está dando certo. A Luiz, se você me permite complementar, o que o Luiz falou é verdade. Por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, a gente tem várias estruturas respondendo por territórios específicos, né, e todas elas reportam a uma vice-presidência. Aqui no Brasil, aqui na América Latina, o Brasil é um caso em que a gente tem duas pessoas comandando e os outros países têm um country manager isoladamente. Eu não diria nem que é uma experiência, mas é uma realidade que foi implementada, funciona,
tem uma questão de forma de trabalho também. Eu e o Luiz, a gente já se conhece, nós dois trabalhamos no SAS já há bastante tempo, então isso também contribui e colabora para que a gente consiga trabalhar de uma forma bem tranquila, sem conflitos, e todos os temas que são inerentes ao Brasil como um todo, a gente debate, e em alguns casos a gente debate num colegiado um pouco maior também, para trazer outras visões e outros pensamentos em relação à forma de conduzir a empresa. Então, agora eu queria entrar propriamente no business do SAS, que é o Big Data. O SAS, que é uma das maiores companhias, talvez a primeira a atuar fortemente nesse mercado. A minha pergunta é a respeito do momento atual que nós estamos vivendo. Nós passamos já da tal da fase da aceleração digital e entramos numa outra etapa, que é justamente a de tentar agora evoluir dentro desses modelos e tentar se diferenciar. Eu tenho certeza que Big Data é uma forma muito importante, muito competitiva de se colocar um degrau acima dos demais competidores. Como é que está sendo esse momento atual para vocês? Vocês sentiram um interesse maior das empresas? Como é que a área de vendas está performando agora em 2021? Bem, eu vou começar a resposta, André, e aí, por favor, fica à vontade para a gente construir a resposta juntos. Aloysio, esse interesse por analytics, se me permite, eu vou chamar de analytics, porque é um termo mais abrangente do que Big Data. Analytics engloba Big Data. Analytics é tudo que tem a ver com a transformação de dados em inteligência, para que essa inteligência seja consumida pelos diversos casos de uso de uma organização. Então, esse interesse por analytics, ele já vinha se intensificando já há vários anos. E você tem razão, Aloysio, o SAS não só é a empresa líder no mundo hoje, mas também é a empresa pioneira. Nós estamos há cerca de 45 anos, então, o SAS foi fundado na década de 70 e já com esse foco de transformar dados em inteligência para apoiar as organizações dos diversos setores nos seus desafios de tomada de decisão com base em estatística avançada. Então, essa agenda, esse objetivo, ele tem marcado o SAS desde o seu início. Mas é fato que nos últimos 7, 8 anos, o interesse e a demanda por analytics cresceu muito, muito. E o Big Data, né, que é essa consciência de que tem uma quantidade de dados enorme na organização, essa quantidade que precisa ser transformada em inteligência, é uma das alavancas dessa prática chamada analytics. E agora, indo mais direto à sua pergunta, nos últimos tempos, vamos dizer, do ano passado para cá, se nós observamos um interesse ainda maior por analytics, a resposta é sim, sim. De fato, o ano passado, apesar de ter sido um ano marcado por aquela surpresa da epidemia ter virado... Oi? Alô? De novo, o sinal deu uma mastigada aí. Ah, tá. Me desculpem. Deve ser a concorrência aqui dos dados. Me escutam agora? Eu sim. Tá. Então, quando do ano passado, com essa epidemia se transformando numa pandemia, nós observamos uma consciência ainda maior das organizações que é fundamental tomada de decisão com base em fatos
dados, análises, e não somente em intuição ou feelings. E sim, o interesse por ter soluções que permitam que essa tomada de decisão aconteça em cima do que os dados podem informar, do que os dados podem ensinar, é uma prática ou é uma mobilização que está acontecendo em segmentos cada vez mais amplos do mercado corporativo brasileiro. Como nós tivemos... E isso se foi repercutido de que maneira? Apesar de tudo, de todas as restrições, de todas as mudanças na forma de trabalhar, apesar de tudo isso, o nosso ano de 2020 foi um ano bom. A gente conseguiu, aqui no Brasil, um crescimento de 1 dígito, e em meio a um cenário, em meio a um contexto de restrições diversas. Mas nós estamos convencidos de que a priorização do analytics, priorizar você investir em ter capacidade de tomar decisão com base na inteligência mais acurada, na inteligência mais real-time possível, isso, de fato, subiu de importância na agenda das organizações e nós temos percebido isso no nosso dia a dia aqui no SAS. Antes de passar a palavra para o André, eu vou fazer apenas um comentário, que na verdade repetir uma frase do publicitário Nizam Guanais, que ele dizia o seguinte: aqui no Brasil, a única pessoa ganhando dinheiro com feelings foi o Morris Albert. E mesmo assim, ele teve que depois, ele foi acusado de plágio e teve que dividir ao meio a receita, os direitos autorais da música. Então, de fato, os dados são muito importantes. Pesquisa, análise preditiva, hoje, são ferramentas importantíssimas. Vamos lá, André, então, sua parte. Eu ia comentar, complementando o que o Luiz falou, há alguns anos, quando todo esse movimento de Big Data surgiu, ele surgiu porque a gente passou a ter uma disponibilidade de dados cada vez maior, né, e um barateamento na capacidade de armazenamento desses dados. Só que esse foi o primeiro movimento. Ótimo, agora eu tenho como armazenar dados, eu tenho vários dados disponíveis de informação de clientes, de uma série de coisas. Mas, durante algum tempo, as empresas ficaram sem saber o que faziam com aqueles dados, né? Então, hoje, com uma outra palavra, uma outra expressão que surge muito de inteligência artificial, a gente está cada vez mais trabalhando esses dados para daí extrair algum resultado, extrair a inteligência, como o Luiz tinha comentado. Eu só queria dar um exemplo de atuação prática que, de uma certa forma, toca milhões de brasileiros, ou que tocou milhões de brasileiros no ano passado e que o SAS teve uma participação importante, foi a análise do auxílio emergencial por parte da Dataprev. Então, todo aquele estudo em relação a quem merecia receber o auxílio emergencial, se havia alguma fraude, se havia alguma coisa, foi um trabalho desenvolvido pela Dataprev, utilizando o SAS, com apoio do SAS efetivo, né, e que cruzava, a gente fala muito assim, são 200 milhões de CPFs, mas ele cruzava bases de dados gigantescas que somavam bilhões de linhas de dados que precisavam ser analisadas para poder identificar quem eram as pessoas que deveriam ou não deveriam receber. Recentemente, o Canuto, o presidente da Dataprev, deu uma entrevista falando justamente sobre isso e da importância que o SAS teve nesse papel, nessa análise, para garantir que as pessoas tinham... as pessoas corretas mereciam receber aquilo ali. Óbvio que houve fraudes, mas o número foi muito pequeno comparado com o volume de gente que recebeu o benefício que foi tão importante para todo mundo. Muitas empresas, durante esse momento de pandemia, tiveram que se dedicar muito mais ao e-commerce do que antes, né? A gente percebe até que alguns varejistas tiveram crescimentos superiores a 200% nas suas vendas eletrônicas em comparação ao período pré-pandêmico. Em função desse aumento de vendas e, portanto, uma elevação muito grande no número de disponíveis, como é que foi a evolução da análise preditiva nesse último ano? Eu imagino que uma coisa era fazer esse tipo de análise com um volume específico. Depois,
imagino que tenha algum tipo de mudança, conforme esse volume cresce bastante, que foi o caso. Como é que foi a evolução desse trabalho? Vocês incorporaram novos features de análise, ou então vocês começaram a encarar isso de maneira diferente? O aumento de operações também gerou uma forma nova de encarar esses dados? Conta para a gente a evolução desse último ano aí de pandemia. Deixa eu começar a comentar esse ponto. Eu acho que uma das questões, como você fala que a parte do e-commerce acelerou, começou a ter uma procura maior e tudo, a gente tem que lembrar que o e-commerce são várias empresas diferentes, e todas elas estavam buscando o mesmo consumidor. Então, uma das coisas que a gente entende que teve um avanço bastante grande foi a questão da decisão rápida. É o que a gente chama de intelligent decisioning, né? Então, além de você conseguir processar mais rapidamente as informações, você tem que tomar uma decisão, você tem que ter um motor de decisão que te direcione para uma oferta que, naquele momento em que o cliente está procurando comprar, procurando adquirir alguma mercadoria. Então, quanto mais rápido você for, você traz mais a atenção do cliente, você faz uma oferta que seja mais interessante e, ao mesmo tempo, você passa à frente da sua concorrência. Então, isso eu acho que foi um dos processos, e eu acho que uma das grandes transformações que teve também no tratamento de grande volume de dados e nessa agilidade do processamento é o investimento das empresas cada vez maior num processamento em nuvem. E o SaaS tem acompanhado bastante esse movimento, com investimentos significativos numa modernização de plataforma, que não é do ano passado, que já vem de vários anos, isso é uma tendência que a gente já percebe. Então, esse movimento já vinha acontecendo, o SaaS já vinha investindo nisso, e eu diria que nos últimos 2 anos se consolidou de uma forma bastante significativa, principalmente no ano passado, com todo esse cenário de pandemia. Luiz. Bem, eu vou me permitir, para chegar ao complemento da resposta à sua pergunta, Luiz, eu vou me permitir aqui propor o seguinte. Ao longo dos séculos, nós temos visto que as diversas fases do que nós chamamos de revolução industrial, sempre essas fases foram marcadas por determinados elementos que foram como que os catalisadores das revoluções industriais, e as empresas, as organizações que tiraram mais proveito das etapas das revoluções industriais foram aquelas que conseguiram industrializar, no sentido de colocar processos para explorar cada vez melhor esses elementos catalisadores. Então, quando vamos ao século XVIII, o grande catalisador da Revolução Industrial 1.0 foi o carvão. Então, as empresas que souberam industrializar o uso da energia gerada pelo carvão foram as que mais se beneficiaram. No século XIX, só foram os motores elétricos. Mesma coisa. Quem conseguiu, as empresas que conseguiram colocar seus processos o mais automatizados ou mais industrializados possível, se beneficiaram. Luiz, posso fazer só um comentário? Eu acho que, como é 1800 e 1900, na verdade, século XIX, século XX. Né? Desculpe, eu falei... Não, a Revolução Industrial começa no século XIX, 1830. Revolução Industrial, 1830. Bem, ok. Há controvérsias. Que jornalista é um bicho muito chato. Mas o século XVIII é 1700, a Revolução é de 1830, então é século XIX. Depois, nos anos 1900, que são os da eletricidade, é o século XX. E agora a gente está no XXI, evidentemente. Ok, Aloysio. Ok. A segunda revolução industrial, o uso melhor da eletricidade. A terceira revolução industrial foi a da computação. Aí, sem dúvida alguma, estamos no século XX. E as empresas que souberam melhor usar isso se beneficiaram.
Agora nós estamos no que é chamado Revolução Industrial 4.0, a quarta. Qual é o grande catalisador? O que faz o papel do carvão, da eletricidade e da computação? A nossa convicção é que é o algoritmo. A capacidade de industrializar a produção de algoritmos. E por que eu dei essa volta toda? Para chegar à resposta à sua pergunta, complementando o que o André abordou. De fato, houve no e-commerce uma explosão de volume de transações, de tomadas de decisão, e o mais tempo real possível? Sim, de fato, houve. Mas uma constatação, Aloysio, que a gente faz para quem lida nesse métier de analytics é a seguinte: uma vez que você se estrutura para gerar os algoritmos, volume deixa de ser algo relevante, pelo menos para a geração dos algoritmos. É claro que volume vai impactar em máquinas, em CPUs, em storage, em capacidade de processamento. Mas uma característica das soluções analíticas é esta. As soluções analíticas do SaaS, em primeiro lugar, tanto na parte de preparar dados, de preparar os dados para trabalhos analíticos, não tem a diferença de você multiplicar por 10, por 100, por 1000, o volume de dados, isso não faz diferença. Depois, a hora que você tem os seus dados preparados e vai fazer a geração dos algoritmos, o ecossistema SaaS, ele já foi provado e aprovado. Nós temos clientes que usam volumes absolutamente gigantescos, mesmo para os padrões brasileiros, volumes gigantescos, que o fato de você gerar um volume maior para a produção dos algoritmos, isso também não faz diferença. E, finalmente, na camada da distribuição dessa inteligência, volume também não deve ser um problema para quem industrializa o analytics da maneira correta. Nós gostamos de falar de um caso na China que realmente é um mercado, do ponto de vista de volume de transações, hoje já é o mercado mais desafiador em termos de volume de transações. Um cliente nosso lá, com cerca de 1 bilhão de contas, é um banco, um enorme banco, com 1 bilhão de contas, que essas contas estão conectadas através de 3 bilhões de dispositivos. E, com todo esse volume gigantesco, é preciso tomar uma série de decisões em tempo real, decisões, por exemplo, é fraude ou não é fraude? Decisões do tipo, qual o crédito que deve ser dado ao cliente X, ao cliente Y? Decisões desse tipo, em tempo real, são tomadas com tecnologia SaaS, à prova de tamanho ou de volumetria. Então, sim, você tem razão, o e-commerce tem sido um dos segmentos mais impactados por tudo isso que aconteceu de um ano para cá, porém, se o analytics for desenhado, for estruturado dentro desses moldes que tem a ver com transformação digital, Revolução Industrial 4.0, hoje a gente pode assegurar, Luiz, que tecnologias e processos não são empecilhos, não são obstáculos para isso. Uma pergunta em relação a essa industrialização dos algoritmos. O machine learning ajuda nisso tudo ou isso tem que ser produzido ainda pela mão humana? André, eu vou aqui emendar, então. Continua, por favor. Aloysio, o machine learning tem um papel de protagonismo cada vez maior. Por quê? Essa industrialização
ela vai ser otimizada a partir do instante em que você incluir no ciclo de industrialização a capacidade de aprender aquilo que é possível uma máquina aprender. Basicamente, aquilo que é repetitivo, aquilo que tem padrão. Então, sim, machine learning tem se tornado um protagonista cada vez maior para fazer com que essa industrialização seja otimizada. Nunca dispensando, obviamente, o human learning, né? O conhecimento humano integrado aí. Mas uma boa parte dos aprendizados necessários para que você tenha uma industrialização otimizada é a identificação de padrões, de repetições, e isso a máquina faz muito bem. Portanto, softwares poderosos de machine learning são, sim, um elemento fundamental para essa indústria, o algoritmo conseguir dar conta do seu papel na Revolução Industrial 4.0. Uma pergunta para o André, relacionada a uma discussão que já se arrasta há muito tempo, que é o papel dos millennials dentro desse novo mercado consumidor. Alguns anos atrás, já faz acho que uns 10, se não me engano, pessoas falavam que haveria uma mudança muito significativa do comportamento do consumo, mas o que eu percebo é que gente que tem mais de 40 anos, que está fora desse grupo, também teve uma mudança muito forte de comportamento, né? Explica para a gente como é que o algoritmo ele consegue capturar isso, já que a idade deixou de ser necessariamente um fator tão forte para analisar o comportamento de compra de uma pessoa. Eu ia comentar justamente isso que você acrescentou na tua pergunta, né? Existia essa expectativa de que os millennials iam ter um comportamento diferente, mas isso não eu acho que é um comportamento muito mais da forma como a nossa sociedade se manifesta e se comporta do que especificamente dos millennials. Talvez eles tenham trazido um comportamento diferente que acabou se espalhando pela sociedade como um todo. As empresas tiveram que se adaptar com os millennials, seja como clientes ou como pessoas que estão dentro das empresas e trabalhando e apoiando a gente com comportamentos diferentes, mas o comportamento que a gente vê no consumidor hoje é muito uma sensação de imediatismo e vamos dizer assim, de exclusividade, ou de querer ter um atendimento que seja único e específico, e aí entra toda essa questão de customer experience, né? A experiência do cliente e a jornada do cliente na hora dele fazer um determinado, de tomar uma determinada decisão de compra. Então, muitas vezes o que a gente vê é que as nossas ferramentas têm que apoiar os nossos clientes cada vez mais a enxergar o caminho ou a jornada que o cliente está fazendo, por exemplo, num site de e-commerce, e acompanhar passo a passo para ver em que momento que ele desiste de uma compra e o que eu posso fazer para fazer com que ele volte para aquela compra, em que momento ele simplesmente desiste do carrinho e como é que eu faço para atrair ele de volta para o meu site para ele poder fazer uma compra, né? E o que eu posso oferecer para ele de uma forma imediata para que ele tome uma decisão. E a gente está falando de compra, a compra não necessariamente é só e-commerce. Pode ser, num caso de um banco, se você faz, ou de uma seguradora, você faz uma pesquisa por um seguro, né, um seguro residencial, e você desiste, e como é que eu faço para te atrair de novo quando você entrar no meu site? Eu posso te fazer uma oferta? Então, aí entra um pouco uma mistura de tudo isso que a gente conversou até agora. O que é Big Data, o que é a parte de Machine Learning, o que é a jornada do cliente. Então, eu tenho que entender quem é esse cliente que está comprando ali. Então, se ele está logado na minha plataforma, isso me ajuda. Então, eu tenho que saber quem é aquele cliente, o que levou ele a querer comprar e o que levou ele a desistir, né? E, em cima disso, eu procurar fazer uma oferta que seja uma oferta matadora, vamos dizer assim, uma oferta que faça com que ele tome uma decisão final e resolva comprar da gente. Então, esse é um ponto, ou, de repente, contratar um serviço ou contratar um empréstimo. Não adianta um cliente entrar num site de um banco procurando um empréstimo e eu querer oferecer para ele, sei lá, um cartão de crédito, porque o objetivo dele é outro. Eu tenho que saber qual é o objetivo dele, o que eu posso fazer de atrativo para ele poder tomar uma decisão.
Então, acho que junta um pouco de cada uma dessas coisas que a gente falou, do machine learning, dos dados, de transformar dado em inteligência. No fundo, é isso, é transformar a inteligência para oferecer uma experiência única para aquele cliente que está ali. O Analytics, ou análise preditiva, é algo que, de alguma maneira, entende melhor o consumidor através dos seus hábitos, né? Ou seja, se estuda aquilo que ele fez, e esse estudo é feito pelo algoritmo e se oferece algo, então, em cima dele, ou então tenta se reoferecer, o remarket, que o pessoal fala, né? Mas eu queria perguntar uma coisa específica em relação à compra impulsiva, que é uma coisa que nós temos quando estamos no ambiente físico das lojas. O ambiente digital, ele é um pouco diferente nesse sentido, porque você não está olhando necessariamente para uma prateleira e naquela hora você compra alguma coisa. A inteligência artificial, ela consegue oferecer durante a jornada de compra algo que faz sentido para aquele consumidor, algo que não está exatamente, vamos supor que ele está comprando um livro e daí você oferece algo que tem a ver com aquele conteúdo. Isso existe? É possível fazer? Ô, Luiz, você quer ir nessa daí? Deixa eu ver se eu entendi, Aloysio, aqui a pergunta. Se além da indicação, da recomendação de compra, baseando-se nos hábitos, se além disso, e realmente a Analytics ajuda demais aqui, a inteligência preditiva ajuda, se no caso de compra por impulso, que não é um hábito, o cliente não tem um hábito, mas pode ser, tem uma boa probabilidade dele comprar tal coisa, se a Analytics ajuda. É essa a pergunta? Então, a resposta é sim, sim. Porque, Aloysio, o mundo de inteligência analítica desenvolveu-se bastante para que, além do uso dos dados, do histórico de dados sobre um cliente X, que a gente consiga também, para clientes para os quais nós não temos histórico de dados, para que nós consigamos entender aquele, nós não temos histórico de dados, que coincide aí com a sua pergunta, é como se fosse um cliente que estivesse fora do hábito dele. Tá? Então, eu não tenho o histórico, não tenho um padrão para seguir, mas eu preciso fazer uma recomendação. É como um cliente que entrou pela primeira vez no site, é como um prospect de uma operadora de telecomunicações, é como um possível cliente de um banco, de uma seguradora. Eu não tenho informações. Pois bem, nas últimas décadas, o mundo da inteligência analítica, sim, desenvolveu, sofisticou os softwares de tal maneira que eu consigo, sim, o algoritmo consegue, sim, fazer uma indicação com excelente probabilidade de qual produto, ou qual recomendação, ou qual oferta aquela pessoa, que, de novo, não tem histórico, vai atender. Baseando-se em quê? Você me perguntaria. Baseando-se, Aloysio, em segmentação, em similaridade por pertencer a um determinado cluster ou uma determinada segmentação. Então, pode ser que o Aloysio nunca tenha entrado em contato com o banco X, mas ele entrou. Como que o banco X vai tratar o Aloysio? Ele não precisa ficar dependente de um histórico. Ele pode identificar a qual segmento, mesmo não tendo histórico, Aloysio pertence a qual cluster, e com base nisso, há uma probabilidade muito boa de eu identificar por qual produto ele vai ter interesse, qual a oferta que ele vai aceitar, lembrando-se que esse acerto vai ser tão maior quanto a minha segmentação for cirúrgica. Então,
Se eu disser que o Aloysio pertence a um segmento onde constam 1 milhão de pessoas, a probabilidade não vai ser tão boa quanto eu fiz uma segmentação de milhares de pessoas e o Aloysio está ali. Então, sim, a probabilidade é maior que eu acerte qual a next best offer ou a next best action adequada ao estilo de vida do Aloysio. Pergunta para o André, dentro dessa lógica toda, qual a importância dos cookies de navegação? Porque a gente hoje, depois da LGPD, todo site que a gente entra, a gente tem que aceitar a política de cookies. Vocês também utilizam isso para fazer análise dos dados e entrar, digamos, na inteligência da venda? Na verdade, o cookie, para a gente, ou para o software SaaS, ele é um dado a mais. Ele vai armazenar, principalmente, as informações sobre aquele cliente já ter passado naquele site ou não. Né? Eu diria o seguinte, o SaaS ele não administra efetivamente a informação que está no cookie. Isso aí é uma informação que o cliente, o nosso cliente tem, né, e que ele traz para a análise que ele vai fazer do cliente dele, né, do usuário, do cliente final. Então, ele vai buscar aquela informação e a gente trata como um dado adicional que ele vai fazer. Mas é óbvio que essa questão do LGPD, ela começou a trazer cada vez mais para esse usuário final, esse cliente final, essa necessidade dele se cadastrar, aceitar aquelas informações, porque existe toda uma questão de privacidade de dados, alguma informação. Mas, para a gente, ele é um dado a mais que entra em todo o processo de modelação, tem que identificar se aquele cliente já passou por ali ou não e quem é aquele cliente, entendeu? Uma pergunta em relação a essas ferramentas de inteligência. Eu posso parecer um pouco paranoico, digamos assim, mas, ultimamente, eu tenho a impressão de que, quando eu falo um determinado assunto e o meu telefone, meu celular está próximo, depois aparecem umas ofertas que têm a ver com aquilo que eu tinha falado. E o microfone do meu celular talvez tenha captado. Isso é paranoia minha ou existe, de fato, um reconhecimento de voz cruzado com análise preditiva? Olha, a minha opinião, tá? A minha opinião é o que eu acho que é paranoia tua, sim, entendeu? Eu acho que no final das contas, é óbvio que, por exemplo, se você tem daqueles dispositivos inteligentes que controlam vários mecanismos na tua casa, aquele dispositivo ele pode, sim, armazenar informações sobre o teu... E eu acho que ele está ali para isso, né? Armazenar sobre o teu gosto e tudo, mas não sobre o que você falou especificamente. E no caso do celular, que eu saiba, o celular ainda não tem essa capacidade toda de ele, estando inativo, ele pegar alguma informação tua e começar a te fazer alguma oferta. O que acontece muito é que se você faz uma pesquisa, comigo acontece direto, eu acho que acontece com todo mundo, você faz uma pesquisa de uma viagem, né? Você quer viajar de São Paulo para o Rio, né? Todos os sites que você entra a partir daquele momento aparecem com alguma oferta de uma viagem para o Rio, às vezes aparece para outro lugar e tudo. Então, se você toma uma ação, sim. Agora, falar e o celular está perto, tem uma piadinha que rola justamente sobre um desses dispositivos inteligentes de entender a conversa de um casal. Mas, nesse caso, assim, de celular, do celular estar perto e ele entender o que você falou e passar a te oferecer, eu acho que é mais para paranoia. Eu não sei se o Luiz tem alguma experiência que ele tenha visto disso, mas eu não acho que isso seja possível hoje. Nada a acrescentar. Pode continuar falando, Aloysio. Luiz, você usou uma expressão que é o next best offer. Eu queria perguntar qual é o next step dessa evolução toda. Eu estava vendo nesse fim de semana um seriado chamado The One, que é sobre uma startup que faz uma espécie de matchmaking entre pessoas que estão procurando namorados com base no DNA. Então, o DNA das pessoas tem um grande database e você diz que quer encontrar o amor da sua vida. Vai lá, coloca o seu DNA no banco de dados, o sistema cruza e encontra uma pessoa com total compatibilidade. Esse tipo de coisa é ficção científica
ou digamos, utilizar a biociência é algo que está próximo num futuro aí de alguns anos? Bem, eu vou responder sua pergunta por partes. Primeiro, mais genericamente, depois, especificamente, essa questão do match do DNA, sobre qual é o next step que a gente acredita aqui no SaaS, em termos de customer intelligence, em termos de inteligência de cliente. O next step é o que a gente chama de, aliás, não só nós, né? Vários especialistas no mercado usam essa expressão NBE, Next Best Experience. Qual a diferença do Next Best Experience para o Next Best Offer ou Next Best Action? Porque quando a gente fala em Next Best Action, a conclusão ou a decisão que se está tomando, normalmente, é uma decisão já enviesada por um interesse da organização. Eu quero fazer cross-sell, eu quero fazer upsell, eu quero fazer retention. Então, para cross-sell, para upsell, para retention, qual é a next best action para aquele objetivo de negócio? Então, essa abordagem, ela é uma abordagem muito usada e, de novo, como já foi falado amplamente aqui, há uma tecnologia poderosíssima à disposição para esse tipo de objetivo de negócio, né? E isso faz parte, nós acreditamos mesmo, que isso faz parte, o Next Best Action, da industrialização do Analytics. Agora, o que a gente acredita, Aloysio, é que, à medida que a transformação digital se aprofunda, à medida que a personalização na relação com os seus clientes ou com os seus prospects, isso também se intensifica, se aprofunda, o que vai valer mesmo, cada vez mais, vai ser o conjunto de experiências que uma pessoa tem com determinada organização, com uma determinada empresa. Então, dar um exemplo. Numa operadora de telecomunicações, o momento da oferta de um plano novo de pós-pago, um aparelho, um combo com banda larga, enfim, esse momento é importante, claro, importantíssimo. Mas a relação do cliente com a operadora, ela é feita com muitos outros momentos, além desses da compra. A satisfação com o serviço, a comunicação sobre interrupções, sobre degradação da qualidade, em caso de uma cobrança, como essa cobrança é feita, enfim, há todo um conjunto de etapas na jornada do cliente com a operadora. Portanto, o NBE, o Next Best Experience, endereça exatamente isso. Você, como empresa, ter a capacidade de olhar e acompanhar todo esse arco de experiências com a sua empresa e aí sim identificar de forma preditiva e até prescritiva qual é a próxima experiência que ajudará o cliente, que melhorará a vida do cliente e que, indiretamente, claro, vai reforçar a fidelidade do cliente com a sua empresa. Agora, explicado isso, Next Best Experience, o que a gente pode falar sobre essa questão de até onde vai os trabalhos de analíticos a partir dos grandes avanços que se tem tido na engenharia genética, para chegar nisso. Eu não tenho a resposta, eu não sou um especialista da área, mas
do ponto de vista de tecnologia para habilitar esse tipo de matching, Aloysio, eu posso te dizer que a tecnologia existe, está disponível, porque, como eu já te expliquei, genética é, claro, big data, very big data. E volume não é desafio para analytics. Agora, até que ponto as empresas estão com a capacidade de fazer o uso dos avanços da engenharia genética para conseguir prever o que dá mais match com o outro, eu não tenho esse conhecimento para responder. Bom, é um tremendo trava-língua, né? Next Best Experience. A pessoa, para falar isso aí, precisa treinar um pouquinho, né? É verdade. Ô, Aloysio, só ia complementar uma coisa. Eu acho que, como o Luiz falou, acho que fazer o match de DNA, no final das contas, acaba sendo... São dados que você compara, se os dados batem, você pode ter esse match. Eu, como sou um cara romântico, eu acho que isso ainda vai demorar muito para garantir que você vai escolher a pessoa da sua vida através dessa técnica. Eu ainda sou muito mais do olho, entendeu? Eu te diria que na minha fase da vida, essa oportunidade já passou e eu, pelo menos, agarrei. Eu também. Muito bom. Vou perguntar uma coisa para vocês. Existe uma diferença entre, por exemplo, fazer esse trabalho para uma empresa de e-commerce ou para um banco ou para uma empresa de telefonia, como vocês estavam falando, ou ainda fazer uma análise sobre os efeitos da pandemia? A base é rigorosamente a mesma ou vocês têm que customizar o sistema? Eu diria o seguinte, Aloysio, na verdade, não é nem customizar o sistema. Nós temos soluções diferentes, né, para problemas diferentes. Então, por exemplo, se você quer fazer uma análise, a gente tem uma atuação muito forte em governo, em algumas secretarias de fazenda, ou o caso que eu citei para você da DataPrev. Se você quer fazer uma análise de fraude, né, de prevenção à fraude, de identificar a lavagem de dinheiro, identificar um caso de fraude, tudo, essas situações requerem uma determinada solução específica, até mesmo porque tem vários casos, no caso de prevenção à lavagem de dinheiro, tem uma questão regulatória, tem alguns relatórios que você tem que entregar e tudo, e que são específicos, e a gente tem soluções para esse ponto em particular. Algumas coisas que o Luiz comentou de Customer Experience, né? Então, nós temos soluções específicas para isso, mas todas elas levam como base a mesma essência, que é esse trabalho do Analytics e o trabalho em cima dos dados que você tem. Aí, obviamente, você tem dados diferentes para problemas diferentes. Então, nesse aspecto, você tem customização. Mesmo que, por exemplo, eu vá falar de uma solução de prevenção à fraude, a prevenção à fraude num banco é diferente da prevenção à fraude numa seguradora, que é diferente de uma prevenção à fraude num sistema de governo. Então, mesmo sendo a mesma solução, existe sim e há necessidade de uma customização para adequar cada uma dessas necessidades para que se encaixe melhor na solução. Então, tem os dois lados, tem tanto soluções específicas quanto algumas customizações específicas para determinados clientes. Eu queria acrescentar, Aloysio, com certeza o que o André falou seguramente é a resposta, mas eu penso que é importante agregar o seguinte: independentemente da customização que você precise fazer para casos de uso de seguradoras, casos de uso de varejistas, independentemente disso, o que a gente acredita é que, na realidade, não é nem futuro, o presente do Analytics está ligado àquilo que a gente chama de ecossistema analítico. O que a gente quer dizer com isso? Até uns anos atrás, fazer analytics numa organização era algo departamental, era algo específico para uma determinada aplicação. Então, por exemplo, se você quer fazer analytics para cobrança numa seguradora, você criava um analytics departamental para atender aquela questão de negócio, aquele use case, naquele segmento. Para quem, por exemplo, quer fazer next best action num varejista,
Até uns anos atrás, você construía um analytics departamental para esse propósito num varejista. O que nós acreditamos e que nós já temos visto como efetivamente fator crítico de sucesso para o presente e para o futuro é em que, como analytics, a tomada de decisão com base em inteligência se torna algo cada vez mais pervasivo na organização, todas as áreas, basicamente, numa organização, precisam de analytics. E como os dados são gerados cada vez mais com interesses sinérgicos, um dado sobre crédito interessa a CRM, que, por sua vez, interessa a cobrança. Então, os dados são também cada vez mais sinérgicos. Qual é a nossa convicção? Que é preciso, ao invés de você trabalhar com departamentos, que você trabalhe com um ecossistema. Ou seja, enxergar que é preciso estruturar para a industrialização do Analytics um ecossistema composto de todas as partes necessárias para cumprir essas etapas da inteligência analítica, leia-se, preparação de dados, modelagem preditiva, vamos simplificar isso, com inteligência artificial, e a distribuição dos dados. É necessário você cumprir, realizar essas 3 etapas, olhando um ecossistema de tal maneira que aquilo ali tem um alcance corporativo, tem um alcance que faça um cruzamento entre as diversas áreas. E aí, 1 mais 1 vai ser mais do que 2. Essa é a nossa convicção. E, nesse sentido, estruturar o ecossistema analítico independe da customização que você vai fazer para qual ramo de negócio, com qual ramo de negócio você esteja trabalhando. Eu quero aproveitar, Aloysio, e fazer aqui, quem quiser se aprofundar nesse tema, nós temos no nosso site, no site do SAS Brasil, webinars, palestras, apresentações, que estão disponíveis, totalmente gratuitas, para quem quiser aprofundar, quem achar que faz sentido aprofundar isso. Nós nos vemos como uma das nossas missões é divulgar, propagar a importância da inteligência analítica. E a construção de ecossistemas analíticos tem um papel fundamental nessa nossa missão de divulgação para que o Brasil, nós, como um todo, ao longo do tempo, cresçamos em maturidade analítica. Eu vou contar para vocês aqui um caso interessante, que é de um amigo, que é o Marco Stefanini. Ele fundou a empresa de tecnologia Stefanini, e uma vez eu, conversando com ele, perguntei: você é formado em engenharia do quê? E daí ele falou assim: olha, eu sou, na verdade, geólogo. Então, durante a minha carreira, eu aprendi não a fazer o que eu gosto, mas assim a gostar do que eu faço. É uma grande lição de vida essa frase. E algo que me chamou a atenção quando eu vi a bio de vocês é que o André é formado em meteorologia. Eu queria entender exatamente como é que uma pessoa formada em meteorologia foi parar numa empresa de Big Data. Explica aqui para mim. Cara, essa é uma história até longa, que eu posso fazer curta, mas eu realmente estudei 3 anos de meteorologia na Escola Técnica do Rio de Janeiro, que hoje é o Cefet, né? Na época era a Escola Técnica. Quando eu terminei, naquela fase de adolescência, que você não sabe muito bem o que você quer fazer, né? Quando eu terminei o ensino técnico, eu resolvi que eu ia fazer faculdade, não tinha nenhuma habilidade ou conhecimento, eu resolvi fazer faculdade de meteorologia também. Um grupo da Escola Técnica resolveu fazer e fomos todos juntos. E aí lá, por um acaso, eu falo que na vida da gente, algumas vezes passam alguns anjos ou algumas pessoas que transformam a tua vida, né? Entrou uma pessoa que estudava comigo e um belo dia ele falou: por que a gente vai ter um curso de operação de computador aqui no CPD da universidade, cara? Você não quer fazer? Eu, naquela época, era uma oportunidade de eu estudar alguma coisa de graça, né? E que ainda tinha uma possibilidade no final do curso
de eu ganhar um estágio remunerado. Então, eu falei, eu vou fazer um curso de graça e ganhar dinheiro depois, então, para mim, é o melhor dos mundos. E aí foi aí que começou. Eu fiz esse curso, logo quando eu estava terminando o curso, eu recebi um convite não de fazer o estágio lá no CPD da universidade, mas de fazer o estágio na Unisys, na época, que era uma empresa grande, que era o fornecedor do mainframe lá que utilizava. E aí, Aloysio, eu terminei o curso de meteorologia, depois eu fiz um curso na época não era ciência da computação, era informática, né? Eu fiz um curso de informática também, mas eu terminei o curso de meteorologia, porque para mim era importante terminar, mas eu acho que, para o bem da meteorologia, eu nunca exerci a profissão. Mas, assim, eu tenho alguns amigos que fizeram, as pessoas que são hoje sócias da Climatempo, uma delas estudou comigo na época da faculdade, e é uma história bonita. Eu acho que, para mim, é uma história bacana e sempre é bom para a gente quebrar o gelo nas conversas com os clientes, entendeu? Então, foi mais ou menos esse caminho. Começou pela meteorologia e dali eu fui para essa parte de informática e aí segui da Unisys para a NCE e acabei parando no SAS. Bom, pelo menos se na visita para um cliente ele começar a conversa perguntando será que vai chover, você terá mais propriedade de responder. Eu chuto alguma coisa, Luiz, para não me comprometer. Luiz, vem cá, para trabalhar no SAS, precisa ser uma pessoa com background de tecnologia ou vocês também têm pessoas de humanas, por exemplo, que podem interpretar os dados, sociólogos, por exemplo? Vocês só trabalham com engenheiros ou vocês têm outro tipo de funcionário também? Não, nós não trabalhamos só com engenheiros, nem com analistas da computação, com essas profissões típicas de tecnologia ligadas a software. Nós temos no nosso quadro pessoas de diversas áreas de humanas, áreas de tecnologia. Eu não me lembro, André, se a gente tem pessoas da área da biologia. Isso eu não lembro. Mas... Não, acho que não. Mas enquanto você puxa aí seu banco de dados no SAS, o importante, Aloysio, é qual a função, porque aqui no SAS nós temos diversas funções, né? Então, por exemplo, realmente nós temos funções que exigem um background de conhecimento e experiência em tecnologia, em bits e bytes, como a gente costuma falar. E aí, realmente, a pessoa precisa ter uma formação em tecnologia. Mas, como o SAS, boa parte das pessoas que trabalham no SAS trabalham em atendimento ao cliente, seja em vendas, seja em pré-venda, seja em suporte de back-office, aí as competências pessoais falam muito mais alto do que a formação em si. Então, no meu time, por exemplo, no time de vendas que eu lidero, nós temos pessoas com formações. É difícil encontrar um analista da computação ou um engenheiro de software. Bom, e para encerrar, eu vou fazer aqui duas perguntas pessoais, já que vocês estão tanto tempo em home office, acho que quase um ano, talvez um pouco mais, vou perguntar sobre esse home office de vocês aí. Tem dois detalhes que me chamaram a atenção. O detalhe que me chamou do Luiz, por exemplo, é que em cima ali da estante tem uma espécie de mochila que me parece que é do Indiana Jones. O que é aquilo ali? Essa é a pergunta mais fácil. É um porta-chimarrão. Porta-chimarrão, olha só. Eu ganhei numa visita lá no Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, e guardo até hoje. É verdade que aqui a gente não tem muito esse costume, mas a lembrança é muito, muito poderosa. É um costume bastante saudável, né? Os gaúchos e argentinos também adoram. Sim, o Uruguai sim, também, muito saudável, também. muito saudável. E, André, eu estou vendo que tem um busto ali atrás, na tua estante. O que é aquele? De quem é aquele busto ali? Na verdade, assim, aquilo ali é uma viagem que a gente fez graças a pouco antes da pandemia, né? Foi meados de 2019,
que era uma viagem que minha mulher queria fazer há muito tempo para a Itália, né, e a gente aproveitou o aniversário do meu filho de 15 anos e levamos eles também para visitar, e aí ela acabou comprando um busto, por um acaso, eu nem me lembrava que tinha esse busto aqui atrás de mim, e aí por um acaso sexta-feira, eu estava num call e alguém me perguntou, um é do Michelangelo e tem um outro aqui do outro lado, do Leonardo da Vinci, né, então são os dois que tem um de cada lado, entendeu? Leonardo da Vinci, que talvez se tivesse vivo nos dias de hoje, estaria projetando algoritmos em vez de... Sem dúvida nenhuma. Um cara multitalentoso, né, brilhante, né, inteligentíssimo e muito à frente do tempo dele. Talvez hoje a gente conseguisse aproveitar bastante da inteligência dele em várias áreas dentro do nosso trabalho. Bom, e digamos, essa expressão aí do Da Vinci, eu gostaria, então, de encerrar a nossa conversa. Já estouramos aqui o nosso tempo de 1 hora. Agradecer muito ao André, ao Luiz pela entrevista. E eu tenho certeza que esse mercado cada vez mais vai se expandir e a gente vai incorporar os nossos hábitos, né, do dia a dia, a análise preditiva. Isso tudo vai tomar conta das nossas vidas de uma forma que isso aqui é só o começo dessa jornada. Então, mais uma vez, André, Luiz, muito obrigado pela entrevista. E a gente vai se falar de novo, porque esse tema é inesgotável e eu tenho certeza que ele está em constante mudança para que nós estejamos sempre falando com os nossos usuários, nossos leitores, os nossos espectadores sobre Big Data, sobre análise preditiva, sobre Analytics de maneira geral. Muito obrigado de novo e até a próxima. Obrigado, Aloysio. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Aloysio, e a todos que nos assistiram aqui. Um grande abraço e às ordens.